Graça e paz, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início ao nosso culto da família. E eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 84. Salmo 84. Salmo 84. Verso 4. Você encontrou? O salmista escreve assim: Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplainados. Amém, irmãos? Os filhos de Corá, um dos filhos de Corá, ao escrever este salmo, relata algumas coisas bem importantes. Não só o desejo e a alegria de poder habitar na casa do Senhor, mas de declarar principalmente neste salmo que aquele que confia em Deus, aquele que tem Deus por sua confiança, ele é bem-aventurado, ele é feliz, porque a sua confiança é no Senhor. Somos frágeis, fracos e limitados. É interessante que nós sabemos disso, mas em alguns momentos nós ainda queremos confiar em nós e não no Senhor. Mas só somos bem-aventurados quando a nossa esperança e confiança realmente é o Senhor. Amém, irmãos? E a Bíblia diz que aqueles que são bem-aventurados, aqueles que habitam na casa do Senhor, eles louvarão o Senhor perpetuamente. E eu digo a você, aproveite esse tempo, aproveite a sua vida inteira para adorar ao Senhor. Louvor fala de gratidão, louvor na Bíblia fala de entrega, a adoração fala de rendição, mas louvor fala de algo que Deus fez na sua vida e você quer louvar a Ele. Amém, irmãos? Que você tenha sempre motivos em Deus para louvá-lo, para engrandecê-lo, porque aqueles que são felizes, o homem que é bem-aventurado, é aquele cujo coração está nos caminhos aplainados. Amém, irmãos? O que é um caminho aplanado, pastor? É um caminho que não tem tropeços. Ele é reto, ele é plano, não há como você tropeçar. Amém, irmãos? Este é um homem que tem um coração que confia realmente no Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, fique à vontade. Você está na casa do Pai, você está na comunhão dos filhos. E este é um ambiente de liberdade. Aqui é um ambiente de liberdade, onde você é livre. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus.
Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar o teu rosto, fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar o teu rosto, fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença. Eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso
aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Senhor Deus Todo-Poderoso, Santo, sim, Tu és Santo. Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que era, que é e que há de vir. Adoramos aquele que era, que é e que há de vir. A quem adoramos, aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que é, que era e que há de vir. Vamos declarar a sua santidade. Santo, Tu és santo, Senhor Deus, sim, Tu és Todo-Poderoso. Santo, Tu és santo, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que é, que era e que há de vir. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele
ao Cordeiro que está sentado à direita do trono de Deus. Intercede por mim e por você. Ele é o nosso intercessor, advogado fiel. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Você pode declarar isso ao Senhor. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Pede para Ele te tocar essa noite. Te adoramos, toca-nos, toca-nos e seremos curados. Toca-nos, toca-nos e seremos curados. Jesus, 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 há poder nesse nome. Jesus, Jesus, Shiaralamashi ororokora lamaralamashi, Saukoyaralamashi kerelanamas, Yorelamashi. Quero ser casa preparada, quero ser casa adornada. Vem habitar com teu Espírito em mim. Ser casa preparada, quero ser casa adornada. Vem habitar com teu Espírito em mim. Eu clamo por mais de ti. Eu clamo por mais de ti em mim. Eu clamo por mais de ti em mim, Senhor. Eu clamo por mais de ti em mim. Eu clamo por mais de ti em mim. Eu clamo por mais de ti em mim, Senhor. Quero ser casa preparada,
ser casa adornada. Vem habitar com teu Espírito em mim. Quero ser casa preparada. Quero ser casa adornada. Vem habitar com teu Espírito em mim. Eu clamo por mais de ti em mim. Eu clamo por mais de ti em mim. Eu clamo por mais de ti em mim, Senhor. Eu clamo por mais de ti em mim. Eu clamo por mais de ti em mim. Eu clamo por mais de ti em mim, Senhor. Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em mim. Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Eu clamo por mais de ti em mim. Eu clamo por mais de ti em mim, Senhor. Eu clamo por mais de ti em mim. Eu clamo por mais de ti em mim, Senhor. Eu clamo por mais de ti em mim. Eu clamo por mais de ti em mim, Senhor. Aleluia! Glória ao teu nome, Jesus. Queremos mais de ti, Senhor, todos os dias. Queria que você pegasse essa oferta e viesse entregar no altar a sua fidelidade. Vamos orar? Pai querido e santo, graças te rendemos. O que seria de nós se não fosse a tua bondade e a tua misericórdia, Senhor? Queremos orar consagrando a ti as nossas ofertas. Antes do valor, Senhor, nós queremos consagrar ao Senhor o nosso coração. Não há tesouro mais precioso que temos, a não ser o nosso próprio coração. Por isso te louvamos e oramos assim grato a ti, no nome de Jesus. Amém. Você é livre para vir ofertar ao Senhor. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Vamos orar pelas ofertas? Estenda a sua mão para cá. Senhor Deus, muito obrigado. Pedimos que o Senhor nos dê espírito de sabedoria na condução de toda a finança desta casa. Nos instrui o conselho dessa igreja, a melhor maneira de
agir com tudo aquilo, recurso que o Senhor tem depositado em nossa confiança. Pedimos que o Senhor abençoe e multiplique, que o Senhor faça prosperar os teus filhos em todos os seus caminhos. Obrigado por tua provisão. Obrigado pelo teu cuidado, Pai. Oramos assim crendo e te agradecendo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Estamos no último culto da família do ano. Amém, irmãos? Sábado é o nosso culto da virada, começando às 21 horas, tá bom? Nosso culto começa 9 da noite e vamos até às 0 horas, se assim o Senhor nos permitir. Aleluia. Começamos às 9 e vamos até a meia-noite. Vamos ter testemunhos, muito louvor, a palavra de direção para 2023 será liberada no culto da virada e vamos aprofundá-la ainda mais no domingo, no nosso culto de primícias. Amém, irmãos? No nosso culto de primícia, nós vamos fazer uma grande mesa com frutas, tá bom? Você vai trazer frutas, todos nós vamos trazer, e nós vamos preparar a mesa da ceia com este banquete de frutas. E após o culto nós vamos ter um tempo de comunhão. Vamos comer melancia, jaca, caju, tá bom? Jambro. Vamos comer de tudo nessa noite, antes de ir para casa. Ter um tempo de comunhão, realmente, começar nosso ano de 2023, dando ao Senhor as nossas primícias e estando junto com nossos irmãos. Aleluia. Muito bem. E aí, dia 2, já começa o nosso ano com a semana de oração, tá bom? Já entra o ano na nossa primeira semana de oração do ano. E aí a gente vai passando as demais agendas desse primeiro semestre, tá bom? Amém? Já antecipo, líderes, vá se preparando, nós vamos ter um retiro só para nós, tá bom? Só com a liderança daqui dessa casa, nós vamos nos retirar desse lugar. Vamos sair daqui, passar um sábado e domingo fora, no tronco. Vai ser benção demais. Glória a Deus, irmãos. Vamos para a palavra de Deus, senão não dá tempo. E hoje passou de uma folha, irmão, então segura aí. Abra o livro de 1 Reis, capítulo 6. Esse dia estava discipulando um homem e compartilhei um pouco dessa palavra com ele. Um momento de discipulado, muito bom, muito precioso. E agora eu quero ir um pouco mais longe, tá bom? 1 Reis, capítulo 6. E eu vou ler com você só o verso 11 e 12. Se você encontrou, diz glória a Deus. Maravilha. Até o verso 13, tá bom? Diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Aleluia. Vamos orar por essa palavra. Deus, nós somos imensamente gratos ao Senhor, que temos a liberdade de poder abrir a palavra do Senhor, ler, ouvi-la
e meditar sobre ela, é porque o Senhor tem nos dado graça para isso. Quantos lugares, Senhor, pessoas querem e não podem, e nós temos o privilégio de poder ouvir a Tua palavra sentados confortavelmente, e damos ao Senhor honra e glória por isso. Por isso fala ao nosso coração, ao nosso espírito, ministra ao nosso interior. Queremos sair daqui impactados com a Tua palavra, pois ela é poderosa para desfazer sofismas e pensamentos. Ela é poderosa para levar a mente do homem cativa à obediência de Cristo. A Tua palavra é poderosa para arrancar de nós todo o engano e estabelecer em nós a verdade que nos liberta. E é ela, Senhor, que pedimos ao Senhor, pelo Teu Santo Espírito que habita em nós, que possa ser ministrado ao nosso coração. Obrigado, Deus. Te agradeço e oro grato ao Senhor, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quando eu olho para esse texto, e eu quero lhe poder compartilhar um pouco da história, antes da gente nos aprofundarmos aqui. Davi intenta em seu coração em construir um templo para Deus. Até esse tempo, o rei Davi só havia o tabernáculo. O tabernáculo ainda feito por Moisés, e aí era transportado o tabernáculo de lugar em lugar. O tabernáculo agora, já com o povo de Deus estabelecido como reino, sob o governo de Davi, ficava em uma cidade. Todo o povo que queria adorar ao Senhor e levar ao Senhor os seus dízimos, as suas ofertas, os seus animais como sacrifício, se dirigia até aquela cidade e lá entregava o seu sacrifício a Deus. Amém? Lá o povo se congregava. Davi, depois de conduzir a arca até esta cidade, intenta em seu coração em construir o templo. Só que Deus diz para ele: não. Não, Davi, você não. O seu filho, aquele que virá após você, que vai governar o meu povo, esse sim, vai me construir o templo, porque você era um homem de guerra, você tem sangue em suas mãos. Amém, irmãos? Esse é o contexto histórico. Então, Salomão recebe do seu pai não só o reino, mas uma grande missão de construir uma casa para Deus, de construir um lugar onde Deus iria colocar o seu nome naquele lugar. E Salomão, quando criança, assume o reino. Davi prepara essa construção para o seu filho. Você vê isso em 1 Crônicas, capítulo 29. Davi reúne todo o povo, tira do seu próprio tesouro, já começa a ofertar para que a obra fosse construída quando Salomão assumisse. Muitos daquele povo que estavam lá começam também a ofertar para que a obra acontecesse. Salomão começa a construção, e aqui no capítulo 6, Salomão conclui ali a edificação do templo. A parte estrutural do templo é terminada. Aí você diz, glória a Deus por isso, né? Construiu, aleluia. Ele ia mais para frente, capítulo 7 e 8, trazer os utensílios, trazer a arca para aquele lugar, porque até aquele momento só era o prédio, só era o esqueleto, né? Que estava pronto. Só que quando ele faz isso, nós aqui estamos no texto do capítulo 6, Deus se revela a ele. Deus manda uma palavra a Salomão. E meditando sobre esta palavra, irmãos, nesses dias que eu fiquei meio temeroso. Por quê? E eu vou lhe explicar para a gente poder nos aprofundar na palavra. Imagina, Salomão está construindo algo para Deus. Só que a palavra de Deus a Salomão é que pouco importava aquela casa. Pouco Deus estava preocupado com aquela construção. Porque ele diz no verso 12, quanto a esta casa que você edificas, que tu edificas, eu só vou habitar aí se você realmente andar nos meus caminhos. Porque se você não me obedecer, se você não cumprir nem guardar os meus mandamentos, eu não vou morar lá. E eu lhe digo, nós podemos estar construindo coisas em que Deus não quer morar. Você já imaginou você edificar algo, gastar tempo da sua vida, investimento, grande trabalho, e Deus dizer, não quero morar aí. Só que a condição, irmãos, e eu quero já de início deixar isso bem claro,
não é a questão do prédio em si, não é a ornamentação, não é o planejamento, não é porque as paredes eram cobertas de ouro, não era porque havia ali toda uma preparação a qual o mundo inteiro iria ser levado àquele lugar. Não, não é isso que importa para o Senhor. A grandiosidade do templo, a beleza do templo, nada disso atrai o coração de Deus. E Deus faz questão de deixar isso muito claro para Salomão, dizendo: olha, se você guardar os meus mandamentos, ser justo, andar neles, cumprir, traduzindo, se você me obedecer, eu vou cumprir a palavra que eu disse para o teu pai. Porque não adianta simplesmente construir algo físico sem que Deus tenha desejo de estar naquele lugar. E o desejo de Deus não é que a casa seja luxuosa. O desejo de Deus é que naquela casa haja homens e mulheres com coração obediente a Ele. Esse é o ponto principal. Ele procurou fazer o melhor para Deus? Amém. Nós precisamos buscar fazer isso para o Senhor? Sim. Porque é para Deus, é o melhor, deve ser dado a Ele. Mas se eu querer fazer o melhor, sem antes consertar a minha vida com Ele, Ele vai dizer: isso aí não é para mim. Eu não vou para esse lugar. Pode orar aí, sacrificar aí, mas eu não vou me manifestar nesse lugar. Ele deixa claro que a maior preocupação de Salomão não era agora simplesmente trazer os utensílios que estavam na tenda, não era simplesmente trazer a arca para aquele lugar e dizer: não, agora Deus está nesse lugar. Deus estava dizendo para Salomão que o principal objetivo da sua vida agora, com a estrutura pronta, era que o seu coração nunca se desviasse da palavra dele. Porque se o povo não tivesse o seu coração convertido a Deus, voltado para Deus em obediência, Deus não ia habitar naquele lugar. E eu lhe digo, é impressionante como Deus, sendo sublime em toda a sua majestade, o maior desejo de Deus sempre foi habitar no meio do seu povo. Ele diz no verso 13: eu habitarei no meio dos filhos de Israel. Eu vou habitar aí com vocês. Irmãos, e Deus estando, nós temos tudo o que precisamos, sim ou não? Irmãos, e Deus está na nossa casa, Ele se estabelece no nosso lar, Ele encontra ali não um lugar luxuoso, bonito, mas um lugar onde pessoas o amam, o adoram e o obedecem. Meu irmão, Deus habita naquela casa. E se Deus está na nossa casa, irmãos, tudo o que precisamos está lá. Tudo que precisamos está lá. Porque não é o prédio que atrai o Senhor. Não, nós vamos construir essa igreja, pretendemos reformar algumas coisas, ampliar algumas outras coisas. Amém, irmão, nós vamos fazer. Eu quero fazer, é um desejo do meu coração, concluir muitas coisas nessa casa. Mas o mais importante do que a beleza desse prédio é Deus se manifestar aqui dentro. Mais do que estar todo forrado, iluminação, som, tudo bonitão. Se Deus não estiver aqui, irmãos, ou lugar sem graça. Se Deus não se manifestar aqui no meio de nós, irmãos, ou lugar sem graça. Pode atrair pessoas. Pode trazer gente de terra alta inteirinha para cá. Mas o mais precioso não vai vir. Porque o que atrai Deus para um lugar é um coração obediente. Amém, irmãos? E é sobre isso que nós vamos caminhar. Como nós temos construído a nossa casa? Qual tem sido o fundamento da nossa casa? Qual tem sido o alicerce da nossa casa? Quais têm sido os princípios que temos vivido dentro da nossa casa? Se os princípios, o alicerce, o fundamento, aquilo que realmente temos construído dentro do nosso lar, é de uma vida de obediência a Deus, Deus vai desejar morar conosco. Você sabia? Você imagina Deus morar com você? É o desejo dele. Habitar conosco. Habitar conosco.
Só que não, vou preparar a casa para o Senhor. Vou pintar minha casa, botar porta de vidro, janela bonita. Não. Não é isso que vai atraí-lo. Não, vou pintar as paredes de ouro, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não é isso que vai atrair o Senhor. E Deus faz questão de dizer isso para Salomão. Quanto a esta casa que você edifica, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos, guardardes todos os meus mandamentos andando neles, eu vou cumprir a palavra que disse a teu pai. Se você não fizer isso, filho, eu não vou. E é impressionante você pensar nisso, porque quando Moisés sobe ao monte e o povo peca, o povo transgride os mandamentos de Deus, Deus diz para ele: Moisés, você pode ir embora com esse povo. Eu vou mandar um anjo contigo, Moisés. Pode ir. Moisés vira para Deus e diz assim: o quê? O senhor não vai não? Eu também não vou. Porque, Deus, o privilégio não é a terra, o privilégio é o Senhor. E Moisés disse: não, se o senhor não for, eu vou ficar aqui em cima do monte, não vou descer. Porque muitos irmãos se encantam com a beleza da terra, com a prosperidade de um lugar. Só que se Deus não estiver lá, irmãos, aquilo acaba, aquilo passa, aquilo é passageiro, tem fim. Se você ler a história do povo de Deus, morando, vivendo em Canaã, quantas vezes passaram fome? E havia fome sobre a terra, porque Deus não estava lá. Eles tinham transgredido os mandamentos, o templo estava lá, e Deus não. Porque, irmãos, não é o prédio, não é a construção em si que vai fazer e nos provar que Deus está num lugar. Não. É o quanto Ele manifesta a sua presença naquele lugar. E Ele só vai fazer isso quando Ele encontrar corações obedientes. Se o nosso fundamento não é o Senhor, se os nossos princípios não são do Senhor, irmãos, Deus não vai estar em nossa casa. Ele pode até ir lá nos fazer uma visita, mas a visita vai embora, não é verdade? E eu não quero que Deus faça uma visita na minha casa. Eu quero que Ele more. Porque Ele pode ir lá me abençoar e ir embora. Mas se Ele ficar, irmãos, a bênção ficou com Ele. Ele é toda a provisão que nós precisamos. É Ele. Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é a fonte da vida. Irmão, Ele é. Não é aquilo que Ele pode dar, é Ele. E o nosso maior desejo seja que Ele esteja na nossa casa. Amém, irmãos? E olhar para isso, olhar para aquilo que nós temos preparado de ambiente, e eu lhe digo, qual tem sido o ambiente que você tem preparado para receber o Senhor? Deus pode ir na sua casa? Deus pode chegar e dizer: eu quero morar na tua casa hoje. Ela está pronta para receber o Senhor? Eu não falo de cama, eu não falo de rede, eu não falo de um quarto confortável com ar-condicionado para receber o Senhor, não. Eu falo, eu posso ficar nessa casa? Tem homens que andam com o meu coração, tem homens que andam obedecendo os meus mandamentos, andando em tudo aquilo que eu tenho ensinado, eu posso morar aí? Porque a gente acha que não preciso preparar isso. Não, Deus vem em qualquer ambiente. Irmão, Deus se manifesta em qualquer ambiente, mas Ele só fica onde realmente está preparado. Ele só permanece realmente quando Ele encontra homens com o coração contrito. E eu falo, receber visita é bom. Não é ruim não. O povo passou muito tempo recebendo visita de Deus. Deus visitava o povo através de um profeta com seu espírito, manifestava poder e glória por onde andava. Aí daqui a pouco Deus ia embora. Não havia mais vozes, não havia mais profeta, e o povo sofria. Porque visita, vai embora. E eu lhe digo, nosso desejo não pode ser por uma visita. Nosso desejo deve ser de que Ele more
na nossa casa. Diz assim: Deus, habita no meu lar. Não vem fazer uma visita não, Senhor. Habita aqui. Permanece aqui. Amém, irmãos? E isso só vai acontecer se Deus entrar num lugar onde houver fidelidade, onde houver todos os seus princípios. Se Deus chegar num lugar, numa casa, e encontrar naquela casa infidelidade, brigas, intrigas, ciúmes, uma casa sem aliança, uma vida de desobediência, meu irmão, Deus não fica. Deus não fica. Deus não fica. Amém? Porque não é o prédio bonito que vai fazer Deus querer ficar naquela casa. Não, Deus mora ali naquela casa porque lá é muito confortável. Não. Não é isso que faz Deus ficar lá. Se naquela casa tem brigas, se naquela casa tem intrigas, ciúmes, não tem aliança, se naquela casa tem pessoas infiéis, desobedientes, Deus não está lá. Deus não está lá. Deus deseja habitar no meio de nós. Amém, irmãos? Você crê nisso? Eu creio nisso, irmão. A Bíblia não só nesse texto fala sobre isso, mas em várias outras passagens fala do desejo de Deus em habitar no meio do seu povo. Quando Moisés diz: Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. Não vou. Não quero ir para Canaã sem o Senhor. Irmãos, é entender que há um lugar preparado. Há algo que precisa estar preparado para a presença de Deus. Amém, irmãos? Para a presença de Deus. E eu quero ler sobre uma casa que eu percebo essa preparação, esse cuidado pela presença de Deus. Por mais que o texto não relate, é perceptível isso. 2 Samuel, capítulo 6. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. E eu vou ler com você 11 e 12. Segunda de Samuel. Está funcionando, Ramon? Não? Tudo bem. A gente abre a Bíblia mesmo. 2 Samuel, capítulo 6, verso 11 e 12. Você achou? Diz aleluia. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Diga aleluia por isso. Qual o contexto desse texto? Davi quer trazer a arca para a sua cidade. Os carros de bois tombam. Lá vem Uzá. Mete a mão na arca. E Deus mata Uzá na mesma hora. A Bíblia diz que Davi temeu ao Senhor. Davi teve medo de Deus. Onde a arca vai ficar? Não dá para ficar no relento. Não é verdade? Não vai deixar a arca por aí. Leva para a casa de Obed-edom. E por que não morreu ninguém na casa de Obed-edom? Porque ali havia um lugar, um lar preparado para receber a presença de Deus. Eles poderiam não ser perfeitos, irmãos, mas naquela casa havia uma casa de homens e de mulheres tementes ao Senhor, ao ponto da presença de Deus entrar ali e não matar ninguém. Uma casa preparada. E eu lhe digo, parece que inesperadamente, porque não era propósito. Não, vamos levar primeiro para a casa de Obed, e de Obed a gente chega na cidade. Não! Parece algo inesperado. Mas a casa estava preparada para receber a presença de Deus. E ninguém morreu.
Ninguém morreu. O rei ficou com medo, todo o povo temeu, porque um homem encostou a mão na arca e foi morto. Mas Obed-edom, pode trazer. É a presença de Deus? Pode trazer. Vai ser muito bem-vindo na minha casa. Irmãos, a Bíblia diz que Deus o abençoou e toda a sua casa, tudo quanto ele tinha, Deus o abençoou. Irmãos, que coisa extraordinária, irmãos. Um lar preparado para a presença de Deus é um lar onde Deus vai abençoar em todas as áreas. Não é só numa. Porque a essência de um lar abençoado, irmãos, é estar preparado para a presença. Se esse lar, irmãos, está preparado para receber a presença de Deus, tudo nesta casa será abençoado. Tudo é tudo. Tudo quanto tem. Deus fez Obed prosperar. Irmãos, é extraordinário. Um homem, e eu fiz questão de ler o Salmo 84 no início, sabe por quê? Porque foi ele que escreveu. Obed, um dos filhos de Corá, quando a arca é levada da sua casa agora para a cidade de Davi, como o rei queria, ele dispõe a sua casa para ir servir no templo, lá no tabernáculo. Ele virou porteiro da casa do Senhor, aleluia. Porque, meu irmão, se a presença de Deus vai para lá, minha casa inteira vai para lá. Se 3 meses na minha casa mudou a minha casa, meu irmão, quero passar o resto da minha vida na presença de Deus. Eu não quero só uma visita de 3 meses, Senhor. Eu quero morar para sempre na tua presença. E o Salmo 84 foi ele que escreveu. O pardal encontrou casas, e andorinhas ninho para si. Foi este homem. Foi este homem que recebeu a presença de Deus 3 meses. E a sua casa nunca mais foi a mesma. Meus irmãos, é extraordinário. Porque coisas inesperadas acontecem na nossa vida. Elas estão sujeitas a acontecer sempre, as coisas na nossa casa, sim ou não? Mas ela está preparada? Uma enfermidade inesperada, algo inesperado dentro da nossa casa, nós estamos preparados para a presença de Deus se manifestar nela? Ou vai vir infidelidade? Encontrar brigas, ciúmes, falta de aliança, desobediência? Meu irmão, como esse lar será abençoado? E eu lhe digo e lhe reafirmo para você, uma visita é bom. Não é ruim não Deus nos visitar. Agora foram 3 meses em que tudo prosperou. Irmãos, Deus o abençoou tanto, que até o rei ficou com inveja. Meu irmão Davi olhou, contaram para Davi. Davi disse o quê, rapaz? Traz a arca. Meu irmão, 3 meses de um lugar que não era esperado da arca ficar. Davi ouviu, não, acho que passou a ira de Deus, né? Deus matou Uzá, acho que Deus já se acalmou, acho que não vai matar mais ninguém não. E ele já está fazendo Obed prosperar em 3 meses, traz a arca. E a Bíblia diz que Davi mandou trazer a arca com alegria, diga aleluia por isso. E irmão, Davi se encheu, acabou o temor, amém? Aquele medo de morrer. Mas Deus matou Uzá, cara, e agora? Eu vou levar para minha casa nada, não é? Leva para casa de Obed. Obed muito bem, pode trazer para cá a presença de Deus. Eu recebo a arca, minha casa está preparada para receber isso. Amém, irmãos? Tem que estar pronta. Tem que estar pronta. Nós precisamos arrancar tudo aquilo que nos atrapalha de Deus permanecer em nossa casa. Da presença de Deus vir e habitar em nós. Antigamente, na antiga aliança, o Espírito de Deus ele se manifestava em poucas pessoas. E era uma visitação. O Espírito de Deus vinha, tomava alguém, usava e voltava. Era uma visita.
Hoje nós carregamos Ele dentro de nós. Paulo diz, vós sois templo do Espírito Santo. Não, vou cuidar do meu corpo físico porque eu sou templo. Você não lembra do texto de Salomão, não? Salomão, a casa está bonitinha, Salomão, olha. As paredes pintadas de ouro por dentro estão lindas. Mas se você não me obedecer, se você não cumprir os meus mandamentos, nem andar neles, eu não moro aí. Não adianta, irmão. Querer vestir-se de aparência porque somos templo do Espírito Santo e aqui dentro haver podridão. Deus não vai habitar. Deus não vai habitar. Pode até receber uma visita, mas morar não vai. Posso seguir com os irmãos? Sua casa está preparada para receber o Senhor? Ela está preparada para receber a presença de Deus? Deus pode depositar a sua arca dentro da sua casa? Deus pode dizer assim, não quero deixar na sua casa a minha presença. Eu posso? Ou vai morrer todo mundo na sua casa? Os indignos vão querer tocar e vão morrer. Eu posso deixar aí? Está preparado para receber? Quando Deus se manifesta no templo, e eu quero que você abra e volte para 1 Reis comigo. Como Deus prova para Salomão que o templo estava preparado, que o povo estava preparado. Deus se manifesta. Deus vem com a sua glória naquele lugar. Todas as vezes que o sacrifício era oferecido e não vinha fogo para consumir, era sinal de que Deus não tinha aceitado aquela oferta. Mas estava lá no templo. Mas se não obedece, não é temente, Deus não vem. Deus não se manifesta. Aleluia. Eu quero ler com você agora o capítulo 8. 1 Reis, capítulo 8. E eu vou ler 4 versículos, tá bom? O capítulo é bem grande. E eu quero ler intercalado. Primeiro, verso 10 e 11. 1 Reis, capítulo 8, verso 10 e 11. Como eu citei para você, agora eles trouxeram a arca. Acabaram de colocar a arca lá dentro do Santo dos Santos. Botaram a arca. E a Bíblia diz no verso 10: tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. De tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa. O que revela a habitação de Deus em um lugar? A sua manifestação, a sua glória. E o que isso deve produzir em nós? Reverência, adoração, ofertas, sacrifícios, alegria. Quando Deus se manifesta em um lugar, na casa, numa família, o que vai ter naquela casa, irmãos? Alegria, em saber que Deus está naquele lugar. Não é verdade, irmãos? Quando você está orando, não sei se você já teve essa experiência de estar orando. Não sei do jeito que você ora, tem dia que eu oro sentado, tem dia que eu oro em pé, tem dia que eu ponho a cara no tapete. Tem dia de dias, né? Mas se você está lá orando no seu canto, deitado na rede, balançando, né? E de repente você sente que não está só. Meu irmão, que sensação extraordinária. Seu coração parece que muda de pulsação. Ele muda de batimento, assim. Tuc, 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 tuc. As palavras vão-se embora, né? Você não consegue mais dizer nada. É um negócio diferente. E Salomão ouviu o primeiro texto que nós lemos.
Salomão, quanto a esta casa, meu filho, se você me obedecer, eu vou cumprir a palavra que disse a teu pai, eu vou habitar no meio do povo de Israel, e eu nunca vou desampará-los, eu vou ficar aí. Salomão, em obediência, faz com que os sacerdotes tragam a arca lá da tenda, amém? De outra cidade. Eles transportam a arca até o templo, na cidade agora de Davi, Jerusalém. Entram no templo, estabelecem a arca no seu lugar. Saem. E Deus confirma essa palavra. Deus enche da sua glória aquele lugar. Aleluia. Por que os sacerdotes saem, pastor? Porque eles só poderiam entrar lá uma vez por ano. Uma vezinha só, por ano. Não era assim que entrava. Não era de qualquer jeito que chegava a ser na presença de Deus. Não era assim, não. A gente acha que hoje, todo bagunçado, escangalhado, vai poder chegar lá no Santo dos Santos de Deus. Não é assim. Não, pastor, o sangue de Jesus rasgou o véu de alto a baixo. Amém. Mas vai entrar de qualquer jeito. Lembra de Ananias e Safira? Vai entrar de qualquer jeito, filho. Vai ofertar de qualquer jeito. Não, está no tempo da graça. Diz isso para Ananias e Safira que morreram lá por mentirem. Não é assim, não. Hoje se prega uma graça bagunçada, e o cara não vive pela graça e vive de qualquer jeito. Vivo até na desgraça. Mas a Bíblia não me mostra isso, não. Não me mostra isso, não. Porque a presença de Deus, irmãos, deve nos trazer reverência. Deve nos fazer adorá-lo. Avance comigo, capítulo 8 ainda, verso 62. 1 Reis 8, é bem grandinho o capítulo. Vai lá para o final. Verso 62. Depois de Salomão orar pelo povo, orar por ele, orar diante do Senhor, verso 62, você encontrou? E o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu Salomão em sacrifício pacífico o que apresentou ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. Continua a leitura. Verso 64. No mesmo dia, consagrou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam o holocausto e as ofertas com gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo, repita comigo, no mesmo tempo, celebrou Salomão também a festa dos tabernáculos, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito, perante o Senhor nosso Deus, por 7 dias, além dos 7 primeiros dias, a saber, 14 dias de festa. No 8º dia de festa, despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas alegres e de coração contente, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Aleluia, irmão. O que foi que o povo fez? Deus se manifestou naquele lugar, a glória de Deus encheu o templo, Deus confirmando que estaria ali. Meu irmão, vamos fazer uma festa. Deus vai habitar no meio de nós, irmão. Vamos celebrar. Reverência, adoração, oferta, consagração. Por quê? Porque Deus estava ali. Quando Deus está na nossa casa, a nossa casa deve ter reverência.
A nossa casa deve ter adoração, oferta, sacrifício, alegria. Um lar que compreende isso. Em 2 Crônicas, capítulo 7, conta a mesma história. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7. E eu vou ler com você somente versos 1, 2 e 3. Segunda de Crônicas 7. Verso 1. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus está ali. Vamos adorá-lo. Oferta, sacrifício, adoração, reverência. Se prostraram, cara no pó. Amém, irmãos? Por quê, pastor? Porque a presença de Deus é isso que nós queremos dentro da nossa casa, ou não? É isso que você quer na sua casa, ou não? Que a sua casa seja cheia da glória de Deus ou não? Prepare o ambiente. Prepare o ambiente. Não só físico. Amém? Não só físico. Não, vou preparar minha casa. Meu irmão, é bom você cuidar da sua casa. É maravilhoso você ter suas coisas. Ser sua casa bem organizada é maravilhoso. Maravilhoso. Se esforce para isso. Amém, irmão? Não é pecado, não. Não é errado, não, você ter isso. O ruim é você pensar só nisso e esquecer de atrair a presença da glória de Deus para aquele lugar. Aí é um prédio bonito, vazio. Muito cuidado com isso. Posso prosseguir? Porque eu digo que nós precisamos cuidar do espiritual. Segundo livro de Reis. Quero ler duas histórias rapidinho, se você me ajudar, tá bom? Segundo livro de Reis, capítulo 4. Eu quero ler bem rápido, de 1 a 7, tá bom? Não quer mesmo, né? Tá querendo? Não tá querendo. Segundo livro de Reis, capítulo 4, do verso 1 ao 7. Aleluia. Vamos ler junto. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Repita comigo, ele temia. E tu sabes. Vou continuar. E é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer, Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. É tudo que eu tenho, uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse a ela um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha.
Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, que extraordinário. Que extraordinário, irmãos. Havia nessa casa um provedor natural, um homem. O homem morre. A mulher se desespera, vai atrás do profeta. Olha, tu sabe que ele temia ao Senhor. Tu conhece o testemunho do meu marido. O que é que tu quer que eu te faça, mulher? O que é que tu tem na tua casa? Como é que está a tua casa? Está bem ou não está bem? Tua casa está cheia ou está seca? Como é que anda o testemunho da tua casa? Como é que os vizinhos veem tua família? Como é que os vizinhos veem tua família? De um homem temente ao Senhor? Ou não? Tua casa realmente está preparada para receber o sobrenatural de Deus? Não, só tem uma botija de azeite. Muito bem. Pede para os teus filhos, e aí eu quero abrir um parênteses aqui bem grande, tá bom? Me permita, por favor. Meu filho, o filho tinha que ser crente, sim ou não? E eu lhe digo por quê. Se fosse os filhos de Eli, chegando na tua casa, meu irmão, você dava as vasilhas? Aquelas 2 vasilhas que roubavam lá no templo, filho do sacerdote. 2 vasilhas que não tinham respeito, não tinham testemunho diante do povo. Os 2 filhos de Eli. Se fosse os 2 chegando na tua casa. Não, Eli morreu, eu vim aqui pedir. O quê, meu irmão? Sai para lá. Sim ou não, irmãos? Se fosse filho rebelde, meu irmão, carniça, que chegasse para os vizinhos. Não, o pai é crente, os filhos não. Se os filhos não fossem crentes, chegassem lá para pedir vasilha, quem que ia dar vasilha para eles? O sobrenatural, o milagre, a multiplicação ia acontecer, irmão? Porque o testemunho dos vasilhas não ia arrancar nenhuma vasilha de ninguém. Irmão, se fosse os 2 filhos de Eli, essa mulher tinha sofrido. Porque o testemunho dos 2 filhos, meu irmão, estava despachado diante do povo. Só que não era só o homem que era temente. Ele tinha cuidado e ensinado bem os seus filhos. Eles tinham uma boa convivência, eles eram um exemplo de vida para os seus vizinhos. E quando eles chegaram lá pedindo vasilhas, todos deram. Todos deram. Mas se fossem os filhos de Eli, irmãos, não tinha vasilha, eu não dava. Eu era o primeiro a dizer não. Como diz o maranhense, não. Não sei se volta. Não, não dou. Mas aquela casa não só tinha um homem que agora tinha morrido temente ao Senhor, mas ela também estava preparada para receber o sobrenatural de Deus. Amém? O provedor natural tinha morrido, mas aquele que providencia de forma sobrenatural não morre, não dorme, não cochila, permanece para sempre, meu irmão. Permanece para sempre. Aquele que providencia de forma sobrenatural não dorme. E Eliseu é cuidadoso, irmãos. Ele não foi lá na casa, não. Ele não entrou para gerar escândalo, não. A mulher está só com os filhos. O profeta podia entrar, né? Ela chamou. Ele disse, não, vai lá. Você e seus filhos. Fecha a porta. Só vocês. Na intimidade de vocês. No cuidado e no zelo que Deus conhece do coração de vocês. A palavra foi liberada.
pode receber a bênção lá. E a Bíblia diz que essa mulher começou a encher vasilhas. E ela ia virando e o azeite ia enchendo vasilhas, vasilhas, vasilhas. Menino, traz mais vasilha. Mamãe, não tem mais vasilha. Acabou. Acabou as vasilhas, Deus, então é o suficiente. Amém? Se você ler a história do povo de Deus, quando eles entram na terra de Canaã, irmãos, caía maná todos os dias para eles comerem. Mas a partir do momento que eles entraram na terra, que tomaram posse, a Bíblia diz que o maná cessou. Daqui para frente é com vocês. Eles, mãe, acabou as vasilhas. É o suficiente. Parou o azeite. Por que, pastor? Porque Deus não desperdiça azeite. Deus não tem prazer em desperdício daquilo que Ele dá de graça. Por isso nós precisamos ter cuidado com o ambiente que nós preparamos para Deus se manifestar. Porque, irmãos, se a esposa e os filhos não fossem pessoas que tivessem também o seu coração temente ao Senhor como seu marido, que é a palavra que ela dá para Eliseu, diz: Eliseu, você sabia e você conhecia que meu esposo, meu marido, era um homem que temia ao Senhor. Amém? Você pode dizer, não, pastor, ela foi reivindicar diante de Deus. Não, irmãos, ela foi suplicar. Suplicar. E quando oramos, Deus age. Deus derrama da sua glória. Porque a Bíblia diz em 2 Crônica, nós lemos agorinha, terminando Salomão de orar, a casa se encheu da glória de Deus. Tudo foi preparado, houve oração, quebrantamento. Meu irmão, Deus vem. Deus não resiste a um coração contrito. Deus não resiste a um coração contrito. E eu lhe digo, mais do que um bom exemplo, este homem deixou um legado de temor no coração dos filhos. Este homem deixou um legado aos seus filhos para temerem a Deus. E quando eu escrevi isso, hoje à tarde, irmãos, eu parei. Eu levantei da mesa. Eu levantei da mesa. Eu escrevi: um legado de temor deixou esse pai a seus filhos. E eu larguei a caneta e levantei da mesa. Fiquei por ali, fui na cozinha, tomei um copo de água, voltei, não quis sentar, fui lá no quarto, vi a pastora, e eu fiquei pensando, eu tenho deixado um exemplo como legado de um homem que teme ao Senhor. Meus filhos serão conhecidos por temerem ao Senhor. Eu levantei, irmãos. Eu levantei. Eu disse: Deus, o que é que eu tenho deixado de legado para a vida dos meus filhos? Não é simplesmente herança. Não é simplesmente a casa. Não era simplesmente o prédio da casa dessa família. Não. Era um legado de temor a Deus, ao ponto de Deus manifestar-se, dando provisão para pagar dívida e sustento para viver o resto da sua vida. Aleluia. E esse sempre foi o desejo de Deus. Josué 24:15, ele diz: eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa. Atos 16:31 diz: se você crê no Senhor, será salvo você e a sua casa. Porque não é só para mim, não pode morrer em mim.
E esse homem foi uma grande prova disso para nós, irmãos. O homem morreu. O temor de Deus na sua casa, não. A bênção, o milagre, a provisão, Deus não morreu naquela casa. O provedor natural partiu para a glória. Mas aquele que de forma sobrenatural nos sustenta todos os dias, decidiu morar naquela casa. Decidiu estar naquele lugar, irmãos. Ao ponto dessa família ter azeite até encher todas as vasilhas. Aleluia. Só que agora é a vez de Salomão experimentar isso. Volte lá para 1 Reis 6, para a gente encerrar, por favor. De tudo que estamos lendo, agora é a vez de Salomão experimentar que uma vida de obediência a Deus, como seu pai Davi experimentou. O poder de Deus, através da vida de Davi, em vencer todas as batalhas que ele enfrentou na vida, Davi venceu, irmãos. Todas. Agora era a hora de Salomão experimentar isso. Como era uma vida de obediência ao Senhor? Quais benefícios há na vida de um homem que é obediente, temente ao Senhor? Era a hora dele. Era a vez de Salomão experimentar isso. E quando lemos no verso 12, vamos junto, por favor. Aleluia. Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e executares os meus juízos, e guardardes todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. A promessa se cumpre sobre Salomão, se ele realmente for obediente. E eu lhe digo, muitas promessas na nossa casa se cumprirão, se nós entendermos o princípio daqui. De que a nossa casa precisa ser um lugar onde Deus deseja estar. De preparar um ambiente físico, mas principalmente de preparar um ambiente espiritual. Porque Deus é espírito, amém, irmão? Deus é espírito. Não tem como adorá-lo se não for em espírito e em verdade. Não tem como nos achegar a Ele se não for por fé. Não tem como agradar a Ele sem fazer a sua vontade. Não tem como dizer que ama ao Senhor e não guarda os seus mandamentos. É incoerente. Queremos construir algo físico para Deus e Deus mora aí. Não. Isso não atrai o Senhor. Não adianta construir nada para Deus sem antes obedecê-lo. Não adianta, irmão, construir nada. Não, vou construir isso aqui para Deus, se você não está disposto a obedecê-lo. Aleluia. Sabe o que Deus fez com Gideão? Gideão faz prova com Deus. Deus diz para ele: primeiro me obedece, destrói o altar da tua família. Me obedeceu, agora constrói um para mim. E pode sacrificar lá em cima que você vai ver fogo. Você vai ver a presença. Porque sem obediência não tem fogo, irmãos. Sem obediência não tem a presença. Eu posso querer conquistar Deus com prédios. Conquistar Deus com construções vazias. Porque o prazer de Deus, a alegria de Deus, é seus filhos obedientes. Ele disse: olha, Pedro, Tiago e João, ouçam o que ele diz, porque este aí é meu filho, a quem tenho muito prazer. E Deus, irmãos, se manifesta na vida e no lar de qualquer uma pessoa que teme, que ama e o obedece.
Você quer isso para a sua casa? Pastor, qual é a essência de um lar abençoado? Um lar preparado para receber a presença de Deus. Como a casa de Obed. Parece que a arca fez um desvio para a casa dele, né? Ia lá para a cidade de Davi, morre Uzá, faz um desvio, põe na casa de Obed. Não, pode vir. Deus, se eu quer se manifestar numa família, eis aqui a minha casa. Deus, se eu quer resplandecer a sua luz sobre essa cidade em uma família, eis aqui a minha casa. Eu vou preparar ela para que a tua glória encha a minha casa e alcance a vida de outras pessoas. Um lugar preparado. Preparado. Salomão estava preparando um lugar físico. Construiu, fez tudo direitinho, bonitinho. Só que isso pouco importava para Deus, se ele não o obedecesse. Amém? Vamos orar. A essência de um lar abençoado é a presença. É a presença, irmãos. Como precisamos que a presença de Deus se manifeste em nossa casa. Porque se Deus se manifestar em nossa casa, há libertação. Se Deus se manifestar em nossa casa, há multiplicação. Se Deus se manifestar na nossa casa, há ressurreição. Se Deus se manifestar na nossa casa, há abundância de bens. Se Deus se manifestar na nossa casa, há mudança de vida. Se Deus se manifestar na nossa casa, haverá sacrifícios. Se Deus se manifestar na nossa casa, toda impureza será consumida pelo fogo da sua presença. Se Deus se manifestar em nossa casa, ela nunca mais será a mesma. E Deus o abençoou em tudo, diz a palavra de Deus. As coisas vão se multiplicar em sua casa, em minha vida, Senhor. Irmãos, se nós prepararmos esse ambiente para a glória de Deus, Ele vai nos abençoar. Não somente coisas materiais, físicas, mas Ele há de manifestar o seu poder, a sua majestade, a sua glória. Deus há de manifestar isso, de multiplicar o azeite na sua botija. Não, Deus, eu só tenho um pouquinho, mas se Deus estiver lá, aquele pouquinho é tudo que você precisa. Tudo que você precisa é aquele pouquinho, porque Ele multiplica. Ele multiplica, irmão. Você pode dizer, não, pastor, é pouco. Pouco para nós que somos limitados. Para Deus é tudo que Ele precisa. Ele criou tudo quando não tinha nada. Não tinha nada e Deus fez todas as coisas. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos e amamos. Esse é o Deus que nós queremos dentro da nossa casa. Esse é o Deus que nós precisamos atrair para morar em nossa casa. E dizer, Deus, faz morada no meu lar, Senhor. Pode morar aqui, Senhor. Pode morar aqui, Jesus. Nós preparamos todas as coisas, nós tiramos aquilo que é impuro, nós tiramos a infidelidade, nós tiramos as intrigas, nós tiramos as brigas, nós tiramos os ciúmes, nós arrancamos a falta de aliança e estabelecemos aliança, nós arrancamos a desobediência e estabelecemos a obediência, para que o Senhor habite em nossa casa. E Ele nos abençoará em tudo. Nossos filhos serão bem-sucedidos, nossa esposa será frutífera, nossa mesa haverá ao redor dela nossos filhos. Porque este é um homem feliz e bem-aventurado, que ama ao Senhor e que o obedece. Não adianta construir nada físico, se a presença de Deus não estiver lá. Sabe o que eu mais quero na minha casa?
Eu não quero luxo. O que eu mais quero na minha casa é que nunca falte a presença de Deus. Nunca falte a presença. Nunca falte a presença. Porque se Ele tiver, tem azeite na botija. Se Ele tiver, tem a provisão do céu na nossa casa. O natural pode acabar, mas o sobrenatural de Deus nunca acaba. Por isso Ele diz: honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus lagares. Porque é assim que Deus faz, irmão. Se você honra, você recebe de Deus a honra. Só que a honra de Deus é abundante, transbordante. Oh, Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Eu quero ler enquanto você está de olhos fechados. Só um versículo do Salmo 84, do Salmo de Obed. Versículo 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Deus não sonega, não deixa de entregar nenhum bem àqueles que andam retamente. Por isso Ele diz: faça prova de mim, se eu não abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medidas sobre a sua casa. Você quer mesmo que eu esteja na sua casa? Me obedece. Me obedece e faça prova de mim. Me obedece. Mas nós queremos construir coisas físicas para que Deus esteja. Se o nosso coração não for obediente, irmão, Deus não vai ali. Não, pastor, Deus pode visitar minha casa. Amém. Se você fica satisfeito com a visita de Deus, amém. Mas eu quero que Ele more. Meu desejo é que Ele habite na minha casa. Na minha casa. Até 1000 gerações. Santo Espírito de Deus. Santo Espírito de Deus. Santo, 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 Santo. Santo, Santo. Habita em nosso lar, Senhor. Habita, Senhor, em nosso lar, Jesus. Faz do nosso lar a Tua morada, Senhor. Faz da nossa casa o Teu lugar de deleite. Faz do nosso lar, Senhor, a Tua habitação, Senhor. Faz do nosso lar, Senhor, um lugar onde as pessoas vejam
a tua glória, Senhor. A nossa prosperidade não é para a nossa glória, Senhor. As bênçãos que recebemos não é para o nosso louvor, Senhor. Tudo que temos e o que somos é só para manifestar e revelar que é o Senhor que faz. Que é o Rei da Glória que habita naquele lugar, Jesus. Recebe no teu trono, Deus, a nossa adoração, o nosso louvor e as nossas orações. E encontre em nossa casa ambientes preparados. Encontra, Senhor, no nosso lar ambientes preparados, onde o Senhor possa manifestar curas, milagres e maravilhas. Onde a tua luz possa resplandecer. Onde a tua glória, Deus, pode ser manifesta e pessoas possam ir àquele lugar, ouvir a tua palavra, terem a vida mudada e transformada, porque na nossa casa, no nosso lar, brilha a tua luz. Brilhe a tua luz, Senhor. Guarda o nosso coração e a nossa mente, Jesus. Não queremos construir nada sem antes termos um coração contrito ao Senhor. Não queremos edificar nada sem antes fazer do Senhor o fundamento da nossa vida. Não queremos estabelecer nada sem antes fazer do Senhor o alicerce do nosso lar. Nos abençoa com a tua presença todos os dias. Todos os dias. E declaramos, pode morar aqui, Senhor. Pode morar em nós. Pode morar em nossa casa, pode morar, Senhor. Para a glória do teu nome, Senhor. Eu oro e abençoo o teu povo nessa noite. Para um restante de noite na tua paz. Que essa palavra alcance o nosso espírito, Senhor. E possamos, pelo discernimento do Senhor, arrancar aquilo que atrapalha, que impede, que ainda é tropeço no nosso lar. Arranca toda a infidelidade nos dízimos, nas ofertas. Um cônjuge com o outro, com os pais. Arranca as intrigas, arranca as contendas, ciúmes, invejas, dissensões. Arranca da nossa casa isso, Senhor. Estabelece em nosso lar um lugar de paz. Em um lugar onde o Senhor é manifesto e revelado, Pai. Fica conosco nessa noite. E nos abençoa em tudo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Abraça seu irmão antes de você ir embora. Que Deus te abençoe. Nos vemos sábado à noite. Para a glória de Deus. O que foi, Jonas? Quer apresentar o rapaz? É? Glória a Deus, irmãos. Estenda a sua mão para cá. Vamos orar por esse rapaz. Jonas vai orar por ele. Senhor, nós te adoramos nessa noite. Queremos apresentar o nosso irmão e teu filho, Senhor, que hoje deseja voltar para a tua casa, meu Deus. Ouvindo a tua palavra, meu Deus, decidiu retornar, meu Deus, para a casa do Pai. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor guarde o coração do Joelson, Senhor, para que, meu Deus, o Senhor escreva o nome dele, meu Deus, no livro da vida. Meu Deus, que teu Espírito Santo possa revestir ele, meu Deus, com poder, que possa revestir ele, meu Deus, com força, que possa revestir ele com constância, Senhor, no nome de Jesus Cristo, meu Deus. Que o Senhor guarde a vida desse jovem, Senhor,
que o Senhor, meu Deus, possa proteger de todo o mal, no nome de Jesus Cristo, meu Deus. Nós o recebemos, meu Deus, e agradecemos ao Senhor. Aleluia. Amém. Mais homens para vir abraçá-lo aqui, recebê-lo, no nome de Jesus. Seja bem-vindo, Joels. Irmão, se você quiser envelope de dízimo, próximo ano, tá bom? Nos procure. Temos alguns envelopes aqui, podemos lhe dar, tá bom? Vá na paz.